Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho e aqui diariamente nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem 126. Desculpa. Ajudemos sempre. Ajudemos sempre. E o versículo destacado por Emmanuel está no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 10, versículo 29. E nós temos uma questão. E quem é o meu próximo? Essa questão é feita a Jesus. Né? E quem é o meu próximo? Emmanuel vai comentar esse versículo, esse questionamento, dizendo-nos assim: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Simples assim. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, a menos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Por quê? Porque somos imortais. Né? Então, é um exercício contínuo mesmo, sem fim, com a nossa própria imortalidade. E ele continua: se temos pela frente um familiar, ajudemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com a atenção e o carinho. Se um malfeitor nos visita, malfeitor nos visitar é uma boa coisa, né? Pratiquemos a fraternidade tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Aqui vale a pena lembrar um caso que não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma amiga minha, que já retornou ao mundo espiritual. Desculpe. E aí nós entendemos, pela atitude dela nessa situação, por que ela retornou cedo. Assim acontece com os que são melhores que nós, muitas vezes, não é? E essa amiga querida, lá no tempo do nosso querido Leôncio de Albuquerque, Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, essa querida amiga, naquela fase dos sequestros relâmpago, onde as pessoas eram levadas, não sei se ainda existe, mas para os caixas eletrônicos e tal. Muito bem. Ela, então, foi abordada, sofreu esse sequestro relâmpago, e ela era evangelizadora de mocidade. E todos ali, os poucos jovens que estavam envolvidos nesse sequestro relâmpago, eram, como eu acabei de dizer, jovens. E o que aconteceu? E ela, com carinho natural do seu coração de evangelizadora de jovens, começou a conversar com eles, buscando conversar com eles, querendo saber um pouco mais sobre eles, não sobre eles, informações pessoais, não, mas sobre os contextos de vida, falou-lhes sobre coisas, ideais mais enobrecedores. Fato é que sim, eles a roubaram, fato. Mas não fizeram absolutamente nada contra ela
em termos de agressão, qualquer coisa que fosse, ou ameaçar a sua própria vida. Porque num determinado momento, no início, ela sentiu um certo temor a esse respeito. E o que aconteceu? Eles a deixaram na estrada, sã e salva. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Já diz o nosso ditado. E essa abordagem que ela teve, extremamente cristã, não há outra coisa a se dizer aqui, não é? Extremamente cristã. Essa abordagem que ela teve mostra o quilate, o alto quilate do seu coração. E ela retornou logo em seguida ao mundo espiritual. Deixou-nos, todos nós que a amamos, um pouquinho órfãos, e é assim, não é? Quando aqueles que amamos se partem sem que esperemos, vamos imaginar talvez que os mais velhos vão antes, não é? Agora já estamos até mais velhos, mas na época não estávamos isso tudo, não é? Então, veja-nos lembrar aqui, se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Nossa querida. Se o doente nos pede socorro, continua Emmanuel, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que seja ela. Então, claro, né? A pessoa está doente. Ah, mas não foi uma pessoa boa, está doente porque fez por merecer. Não. Está doente. Não vamos agora nos valer do momento de fragilidade do outro para esses sentimentos tão pouco ou tão nada cristãos, não é? E precisamos vigiar, porque isso pode acontecer, às vezes até quando sabemos por notícias, pessoas alegadamente não boas, que possam estar doentes, e aí temos que tomar atenção sobre os nossos pensamentos que podem ir para o caminho do julgamento. Lembrando que o único que pode nos julgar é Deus, não é? Continua o nosso Emmanuel dizendo assim: se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. O cultivo sistemático da compreensão e da bondade, se há cristianismo em nossa consciência. Compreensão e bondade passarão então a ter força de lei em nossos destinos. Lindíssimo esse pensamento. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. E já sabemos que não existe neutralidade nas questões do bem e do mal, né? Quem não faz o bem, faz o mal. Simples assim, não há neutralidade. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. Então, existem duas posições aqui, não é? Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, está perto. Ou com Jesus de longe,
retardando o avanço da luz. Aonde? Em nós, não é? E não fazendo a luz brilhar em nós, é claro que ela também não vai brilhar no nosso entorno. Não vamos poder estender esta luz para os nossos irmãos de humanidade, já que só damos o que temos. E Emmanuel continua: e sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Jamais cedeu, porque afinal é um espírito puro, não cederia de forma alguma à sombra. Ainda nós, frágeis, precisamos buscar essas presenças divinas perto de nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ainda somos fracos, não é? E concluindo, nosso Emmanuel nos diz: diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. 2 objetivos: aprender, o que fazemos, para quê? Sempre aprendendo cada vez mais, para aprender a auxiliar cada vez melhor, não é? Vamos orar? Jesus amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos chegam em teu nome, Senhor, a fim de nos fortalecermos e fortalecidos, façamos mais e melhor. Ajuda-nos a ajudarmos, Senhor. Fortalece-nos na vigilância e na oração, Jesus. Abençoa o nosso anjo guardião, abençoa o nosso lar, abençoa os nossos amados, mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, igualmente, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Que a tua paz, Jesus, esteja em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até amanhã. Muita paz a todos.